Altitude de La Paz. Se passar, vai pegar o Peñarol aí ao nível do mar. Sonhar alto. Para o Bolívar, o maior campeão nacional da Bolívia, não é força de expressão. E aos poucos, deixa de ser um trocadilho com a questão geográfica. A altitude de 3.600 metros aqui de La Paz sempre foi o maior trunfo do Bolívar para tentar crescer na Libertadores. Mas desde a chegada de um investidor forte, o clube vive uma reestruturação. Os planos são ambiciosos para 2025, o ano do centenário. Ser finalista da Libertadores. Antes tem jogo decisivo pela edição atual. A partida de hoje contra o Flamengo será no estádio Hernando Siles. Em breve, o clube terá outra casa, assim como o rubro-negro. A nova arena está em construção, sob a promessa de que será a mais moderna do país, com inauguração prevista para o ano que vem. Os avanços são inegáveis, como a inauguração no ano passado do novo centro de treinamento. Tudo ligado a Marcelo Claure. O bilionário boliviano de 53 anos é o presidente do clube. Responsável pela sociedade iniciada em 2021, do Bolívar com o Grupo City, dono do poderoso Manchester City da Inglaterra, de uma quase falência no início dos anos 2000, a esperança de virar potência na América do Sul. Quem vê essa nova realidade de perto é o brasileiro Bruno Sávio. O meia é um dos destaques do time. É um clube que está se estruturando muito. Eu acredito que a longo prazo vai cada vez chegar mais longe, vai ser um dos grandes sul-americanos, né? Vai estar brigando mais em cima cada vez mais. Algo que o Flamengo precisa provar ano após ano. Só que o elenco mais badalado do continente sofre no momento decisivo. Serão 7 desfalques na partida de volta das oitavas de final. Situação tão crítica que nem mesmo a vantagem de 2 gols feita no Maracanã traz paz. Antes de viajar para a Bolívia, Tite testou a seguinte formação: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Léo Ortiz, De La Cruz e Gerson, Luiz Araújo e Carlinhos. A delegação está concentrada em Santa Cruz de la Sierra, a apenas 400 metros acima do nível do mar, para tentar minimizar os efeitos da altitude. Chegará a La Paz 4 horas antes da partida para encarar o ar rarefeito, um adversário lotado de confiança e, sobretudo, as próprias limitações. Sobre o relógio, lembro. Você explicou. Que é o seu celular, é o seu drone. É isso que eu uso para trabalho. Quero agradecer a galera da Técnicos, que viu e me mandou um relógio, ó, personalizado do Mengão. Ah, do Flamengo? É do Flamengo aí, ó. Edição limitada, edição especial. Aí, tamo junto, valeu pelo presente, galera. Que a galera assiste ao programa e viu aí, ó. Tá vendo, ó? Bacana demais. Funciona na altitude? Aí, ó. É do Mengão, esquece, ó. Agora é o drone personalizado. Ai, que legal, Vene Casagrande. Tô vendo ele com essa caixinha aí. O que será nessa caixinha? Eu tenho que agradecer ao pessoal. Muito bem. Ô, Vene, me diz aí no teu relógio Tecnos, no seu drone Tecnos. É isso. Quiser pagar um number right, a gente tá aqui, hein? Aqui, ô, Vene, qual é o time do Flamengo pra hoje? Vamos lá. Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas. Aí o meio de campo sendo formado por Pulgar, Léo Ortiz, eu ia falar Arrascaeta, De La Cruz, Gerson. E aí vem a crítica de muita gente da torcida do Flamengo, porque ele botou o Luiz Araújo junto com o Carlinhos. Muita gente queria ver o Bruno Henrique ao lado do Luiz Araújo e Carlinhos como opção. Mas aí eu quero trazer o lado do treinador também. Eu até concordo quem pensa dessa maneira, mas o treinador ele também tem que pensar no segundo tempo. Se ele começa com Bruno Henrique e Luiz Araújo, ele não teria um jogador para o segundo tempo com força física, digamos assim, que é o caso do Bruno Henrique. Então ele começa, como ele tem a vantagem no placar, ele começa com Carlinhos ao lado do Luiz Araújo no ataque e o Bruno Henrique pode entrar no segundo tempo com essa força física que ele está pensando, porque a gente não pode esquecer, é um jogo na altitude. Sim. Isso é extremamente importante. E você sabe que um jogo para altitude, ele é pensado muito mais para altitude, às vezes mais do que qualquer outra circunstância de momento, clínica e até taticamente do que um treinador às vezes faz nas suas escolhas. Muda tudo, gente, fisiologicamente quando o jogo é na altitude. Agora para um pouquinho. Vou mandar um beijo pro seu Amadeu,
papai do Casimiro Miguel, que assiste a gente todo dia. Um beijo, mas eu tô um pouco chateada. O Big Boys disse que ele mandou pro Big Boys assim: o Palmeiras vai ganhar, mesmo eu tô torcendo por conta da Fernandinha, que ele, né, a gente se gosta, né, seu Amadeu? Mas você tava achando que o Palmeiras ia passar? Tô decepcionada, Lucas Seu Amadeu, Pedrosa. os tempos são outros. Ai, seu Amadeu, um beijo pra você, viu? Fala pro teu filho que eu mandei a mensagem pra ele, ele ainda não me respondeu, tá? Que eu tenho meu aniversário amanhã, tá bom? Olha aí, cadê? Bota aqui, ó, na tela, sabe o quê? A apresentação do Michael, hein? Ela já aconteceu, Vene Casagrande? Foi agora, né? Aconteceu agora há pouco. Falei a apresentação, o anúncio do Michael, cadê, ó? Para honrar essas cores, tem que estar disposto a dar a vida. E suamos o manto em busca do nosso lugar, o topo. E meu coração nunca foi embora, e agora está de volta. Alto, né, Vene Casagrande? Olha, se a gente for parar e analisar, sim, será um salário alto, porque ele vai ter direito de ele tem direito de imagem, carteira assinada e também as luvas que serão diluídas durante o salário. O custo do Michael ao Flamengo será de pelo menos 72 milhões de reais durante os 4 anos e 4 meses de contrato que ele vai ter com o Flamengo, porque o contrato dele vai ser até dezembro de 2028. Então, assim, é um custo alto, só que se a gente for parar e analisar também, se o Flamengo fosse ao mercado em busca de um jogador da idade dele, do nível dele, e contratasse junto a outro clube, o Flamengo teria o custo de salário, teria um custo de luvas e também um custo de transferência. Então, assim, eu vou ser bem sincero, o torcedor que está reclamando do alto custo do Michael ao Flamengo, na boa, está sendo chato demais, porque, assim, de fato, é o preço do mercado. Tem que contratar. O Flamengo tem a urgência de contratar. Eu acho o seguinte, por conta da lesão do Cebolinha, eles acabaram gastando mais do que o necessário para contratar um jogador. É como quando você tá na rua, o guarda-chuva custa R$15. Aí começa a chover. Mas, se estiver chovendo, ele vai custar 25. Pois é. Isso aí é o mercado total de produtos e também do futebol. Ô, Lucas Pedrosa, eu não sei fazer essa conta, mas você, com a sua cabeça aí, que não é só de humanas, rapidamente fez. Nosso amigo Vene Casagrande nunca fala salário de jogador por aqui e nem fofoca da vida pessoal. Este é Vene Casagrande. Mas você pode falar o valor porque você fez a conta. É quase 2 milhões de reais, né? Por mês. É isso. Inclusive, em torno disso mesmo. Isso é informação, tá? O Vasco também procurou o Michael e esse foi o valor pedido por ele mesmo, na época. E você acha que vale? Olha, Fernanda, é um alto salário? É um alto salário. Mas aí você tem que entender o contexto. O Michael sai do Al Hilal, que é um time que pagava um alto salário para ele, tirou ele, o dinheiro não é problema para os caras. Então ele, para voltar para o Brasil, para voltar para uma equipe como o Flamengo, ele quer manter a base salarial dele. E eu acho que é um jogador que já foi testado no futebol brasileiro, já foi testado com a camisa do Flamengo, já performou com a camisa do Flamengo. Numa situação emergencial de você fazer esse retoque, eu entendo que o Michael é uma boa contratação. É um atleta que pode, inclusive, ter evoluído o futebol dele com o Jorge Jesus. Pouca gente se atenta a isso, mas o Jorge Jesus é um cara que deve ter evoluído muito o futebol do Michael, inclusive na parte tática, como fez com todos os jogadores do Flamengo aqui em 2019. Então eu encaro como uma boa contratação e, para ser muito honesto, é caro? É caro. Qual é o time que mais fatura no Brasil? É o Flamengo. Então tem que pagar. Ô, Vene, o Big Boy estava lembrando a trajetória do Michael, que a gente até falou esses dias, você até que lembrou, né? Ele vem do Goiás, não tão caro, vem pro Flamengo, demora a acontecer. Acontece, acaba sendo uma Lembra cara que do no Flamengo. Goiás ele foi eleito o jogador revelação, ou o melhor jogador do campeonato. Exatamente. E aí ele chega no Flamengo, ele demora a acontecer, mas quando acontece acaba sendo uma cara do Flamengo, mas sendo reserva, sendo aquele 12º jogador. Daí ele vai e volta altamente valorizado, né? E também tem um lado pessoal durante esse processo que a gente precisa mencionar. Ele mesmo revela isso, que ele teve depressão nos tempos de Flamengo. E na época o Jorge Jesus o ajudou demais também. Então, assim, ele teve algo delicado na vida pessoal, um processo difícil. E, de fato, foi isso que aconteceu. Ele deu a volta por cima, mas o curioso era esse. Com o Renato Gaúcho, que era o melhor momento do Michael com a camisa do Flamengo, ele era reserva. Tanto é que ele foi reserva na final da Libertadores contra o Palmeiras. Depois que ele entra, o Flamengo até melhora um pouco. E é isso, ele saiu pela porta da frente. Tanto é que quando ele saiu, deixou um acordo de cavalheiro com o Marcos Braz, falando, ó,
Se eu voltar ao futebol brasileiro, a prioridade vai ser sempre o Flamengo e ele está cumprindo a palavra dele, está retornando. Vai dar certo novamente? A gente não sabe, não tem como eu dizer isso. O que eu penso é o seguinte, é uma contratação que foi feita de maneira urgente, a verdade é essa, e é um jogador que não vai ter o processo de adaptação ao clube. E outra, é um jogador que está sendo abraçado pela torcida. A torcida terá paciência com ele. Exemplo, se ele começar a jogar mal nas primeiras partidas, a torcida terá paciência com ele. Como teve com o Gerson, por exemplo, que voltou recentemente, jogou mal e só agora está conseguindo voltar a jogar bem. Então é isso, eu acho que é uma contratação que o Flamengo deveria fazer mesmo. Falar em contratação, tem um outro atacante? Qual é o nome dele? Eu prefiro falar de um meia que está mais próximo, que é o Carlos Alcaraz, que é um meia do... Ele é meia, então? Ele é meia do Southampton. Atualmente no Southampton, o Flamengo ofereceu 18 milhões de euros. Inicialmente o time inglês não queria negociar por esse valor e... É o Big Boys hoje aí, tá bom, gente? Alguém avisa o Marcos Braz pra falar com a pessoa certa. É verdade. Não liga pro tenista não, hein, o Marcos Braz. Vai, Venê. Pra quem não sabe... É esse. É esse aí, Decora a cara dele. É esse aí, um argentino de 21 anos que o Flamengo topa pagar 18 milhões de euros e o Southampton pediu a utilização do Vitor Hugo por empréstimo nessa negociação. O Flamengo inicialmente não queria topar isso, mas agora, pela urgência, começa a topar. O Flamengo topa envolver o Vitor Hugo na negociação por empréstimo e, pelo que eu sei, a situação é muito mais... Depende do atleta. O Southampton já topou, o Flamengo já topou, só que o atleta também tem propostas de outros clubes. Quais clubes? Eu confesso que eu não sei. Então depende do jogador ele topar o projeto do Flamengo e vir para o futebol brasileiro.